Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e a partir dessa aula nós vamos conhecer as relações de Girard das equações algébricas. As relações de Girard, elas associam os coeficientes de uma equação algébrica às suas raízes, né? Em especial a soma ao produto dessas raízes. Bem, então vamos começar pensando nas relações de Girard para as equações de segundo grau, né? Você já deve ter visto a gente resolver alguma equação de segundo grau aqui utilizando essas relações. Mas vamos rever por que tem aquela formulazinha que a gente sempre usa. Bem, para isso eu vou considerar R1 e R2 as raízes de uma equação do segundo grau que eu vou escrever da seguinte forma: A2 vezes x ao quadrado mais A1 vezes x mais A0 igual a zero. Bem, pelo teorema da decomposição, a gente viu que eu posso escrever esse polinômio como A2 que multiplica x menos R1 vezes x menos R2. E ela vai ser igual a A2 vezes x ao quadrado mais A1 vezes x mais A0. Então, o que eu vou fazer aqui, como A2 é diferente de zero, eu vou dividir os dois membros por A2. Então, dividindo os dois membros por A2, aqui eu vou ter o x menos R1 vezes x menos R2, que eu já vou aplicar a distributividade, então eu vou ter x ao quadrado menos R1x menos R2x mais R1 vezes R2, que é igual a 2x ao quadrado dividido por A2 é x ao quadrado, mais A1 vezes x dividido por A2, mais A0 dividido por A2. Bem, aqui eu vou reduzir os termos semelhantes. Então, x ao quadrado menos R1 mais R2 vezes x mais R1 vezes R2, que é igual a x ao quadrado mais A1x sobre A2 mais A0 sobre A2. Então, aqui o que eu tenho é uma igualdade de polinômios. Eles só serão iguais se os seus coeficientes forem iguais. Então, o de grau 2, de fato, é. De grau 1, nós vamos ter que menos a soma de R1 com R2 tem que ser igual a A1 sobre A2, multiplicando os dois lados por menos 1, nós temos que R1 mais R2 é igual a A1 menos A1 sobre A2. E do termo independente, nós temos que R1 vezes R2 é igual à razão entre A0 e A2. Ou seja, a soma das raízes da equação de segundo grau é dado pelo oposto da razão entre o coeficiente do termo de grau 1 pelo coeficiente do termo de grau 2, menos A1 sobre A2. E o produto das suas raízes é dado pela razão entre o termo independente pelo coeficiente do termo de grau 2. Essas relações a gente já conhecia, né? Então, vamos ver para as equações
de grau 3 no próximo quadro. Então, aqui eu estou considerando R1, R2 e R3, raízes da equação de grau 3. A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0 igual a 0. Então, novamente, pelo teorema da decomposição, eu posso reescrever o polinômio A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0 como A3 que multiplica x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3. Bem, assim como eu fiz na equação de segundo grau, eu vou dividir os dois lados por A3, já que eu tenho certeza que esse A3 é diferente de 0, né? Então, no primeiro membro, nós vamos ficar com x ao cubo mais A2x ao quadrado dividido por A3 mais A1 vezes x dividido por A3 mais A0 dividido por A3. E aqui o A3 cancela com A3, já que eu tenho um produto numerador. Esse x menos R1 vezes x menos R2, nós já vimos no exemplo anterior que isso é o x ao quadrado menos R1 mais R2 vezes x mais R1 vezes R2, e isso ainda é multiplicado por x menos R3. Então, preciso continuar essa multiplicação aqui. Então, vamos observar o seguinte. Um polinômio de grau 2 multiplicado por um polinômio de grau 1 vai resultar no polinômio de grau 3. Termos de grau 3. O único é o x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Termos nesse produto que vão ter grau 2. Quando eu multiplico x ao quadrado por menos R3, então eu vou botar aqui menos em evidência o R3. E quando eu multiplico o menos R1 mais R2x vezes x, então o menos já está em evidência, então aqui mais R1 mais R2 vezes x. Isso ao quadrado, né? Agora que tem um grau 1. Bem, vai ter grau 1 quando eu multiplicar o de grau 1 aqui pelo de grau 0. Então, nós teremos menos R1 mais R2x vezes menos R3. Então, menos e menos mais. Então, eu vou ter mais. Vou botar entre parênteses R3 que multiplica R1 mais R2. E, além disso, eu vou ter o termo de grau 0 desse polinômio multiplicando o termo de grau 1 desse. Então, eu vou ter mais R1 vezes R2. Então, esse é o coeficiente do termo de grau 1. E o termo de grau 0, termo independente de x, vai ser R1 vezes R2 vezes menos R3. Então, nós temos menos R1 vezes R2 vezes R3. Bem, a igualdade de polinômios implica na igualdade dos coeficientes dos termos de mesmo grau. Então, o de grau 3 já tem coeficiente 1. Então, aqui nós vamos ter que menos a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3, vai ser igual a razão de A2 por A3. Multiplicando por menos 1, nós temos que a soma das raízes, R1 mais R2 mais R3, vai ser igual a menos
o A2 sobre A3. Bem, olhando para o coeficiente do termo de grau 1 aqui, R2 vezes R1 vai ser R1 vezes R3, né? Eu vou ter R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R2. Ou seja, é a soma das raízes 2 a 2, né? O produto 2 a 2. Então, nós temos que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 vai ser igual a 1 sobre A3. E o simétrico do produto das três raízes menos R1 vezes R2 vezes R3 vai ser igual à razão de A0 por A3. Multiplicando por menos 1, nós temos que o produto das três raízes vai ser menos A0 sobre A3. E aqui a gente tem as relações de Girard para a equação de grau 3. A soma das três raízes é menos o A2 sobre o A3, coeficiente do termo de grau 2, pelo coeficiente do termo de grau 3. A soma do produto 2 a 2 das raízes é a razão entre A1 e A3. E o produto das três raízes é menos a razão entre o termo independente e o coeficiente do termo de grau 3. Bem, a gente está percebendo que existe uma questão bem semelhante entre as duas, né? Então, assim, esse pensamento, baseado nesse pensamento, a gente vai conseguir expandir as relações de Girard para as equações de grau N, tá? Então, vamos ter isso aqui bem claro em mente, porque na próxima aula a gente vai conseguir expandir essas relações para qualquer equação algébrica. E a gente termina aqui essa aula.